E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a boa e a má consciência. Sim, só que isso na visão sistêmica. O que difere a boa e a má consciência sistêmico da boa e má consciência social? O que se diz na sociedade perante o que é bom e o que é ruim. Sim, gente, existe uma grande diferença e isso explica muita coisa do que as pessoas tomam como atitudes e que muitas vezes a gente não compreende. E quando você começa a conhecer as constelações e os seus princípios, você começa a compreender muito melhor as suas atitudes e as atitudes dos outros. E daí tudo faz muito mais sentido. E a boa e má consciência é um daqueles cliques que faz na gente. E eu confesso a vocês que foi a primeira coisa que mexeu comigo quando eu comecei a estudar as constelações. E que começou a fazer muito sentido, mas eu fiquei pensando alguns dias. E eu convido vocês a fazer parte dessas reflexões para que vocês também comecem a compreender um pouquinho melhor do mundo, das atitudes das pessoas e até as suas. Bom, gente, antes de eu começar a falar sobre esse tema, que como eu disse agora há pouco, é algo que mexeu muito comigo, então é um tema que eu gosto bastante de estudar, eu vou pedir para que vocês não esqueçam de clicar aqui e seguir o canal, se inscrever e também clicar no sininho para que sempre vocês sejam os primeiros a receber os vídeos aqui do canal. Se você gostar do vídeo, também aproveite para dar um like e compartilhar com quem você acha que vale a pena e que também se interessa por esses temas de constelação. Eu sou Rebeca Del Vecchio, consteladora familiar desde 2019. Me formei no Instituto da professora Vera Bassoi, lá em Sorocaba. O meu curso durou mais de um ano. E também depois eu fiz o curso de bonecos, que é a técnica que eu mais atendo, porque eu atendo muito online, porque eu não atendo somente as pessoas da região que eu moro, mas eu também atendo pessoas do país inteiro e do mundo inteiro. Já atendi em vários países do mundo, aqui do meu escritório. Então eu consigo atender de forma online qualquer pessoa que tenha vontade de se conhecer, de se desenvolver e de compreender a sua vida e a da sua família. E lá, quando eu conheci as constelações e comecei o curso, uma das primeiros temas que a gente estuda é a boa e a má consciência na visão sistêmica. Então, vamos começar a compreender o que é essa boa e má consciência na visão social, porque daí a gente passa para a sistêmica e vocês vão conseguir compreender a diferença que existe entre esses dois. Quando a gente fala de boa e má consciência social, a gente diz do que é bom e do que é ruim, o que a lei diz. Então a lei diz não roubar, né, não mexer na mulher do outro, porque também mexe um pouquinho com regras religiosas. Então tudo que a sociedade coloca como é certo ou o que é errado. Então, roubar, matar, não é legal, né? Mexer com a mulher do próximo, fazer algumas coisas, como a gente diz no mundo, atrocidades, algumas coisas, inclusive, vamos dizer assim, o barulho e atrapalhar o vizinho, que daí tem a lei do silêncio. Então, existe várias e várias regras que foram colocadas para que a gente pudesse aprender a viver em sociedade, né? Então, para a sociedade poder crescer e evoluir, todas as pessoas precisam seguir algumas regras. E quando essas pessoas não seguem essas regras, elas são julgadas e, claro, vão seguir com o que cada país ou cada sociedade, cada cultura diz que deve ser a forma de pagar o que essa pessoa fez. Então, aí a gente tem a boa e má consciência da sociedade, que é diferente do que é uma boa e má consciência sistêmica do nosso sistema familiar. Porque se vocês forem lá e buscar nos vídeos anteriores, tem alguns vídeos que eu falo para vocês um pouquinho sobre as 3 regras sistêmicas, né? Que são as bases das leis do amor que todos nós buscamos. Então, nós buscamos a hierarquia, o equilíbrio, o dar e receber, né? E quando a gente fala em pertencimento, que eu busco pertencer
a minha família, eu tento fazer as coisas da mesma forma que a minha família fez, para que eu pertença ao meu sistema. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa busca é pertencer ao seu sistema familiar. Então, essa é a primeira premissa de todo mundo. Então, eu preciso pertencer. E quando eu não pertenço a esse sistema, eu não me sinto pertencente, eu tento fazer o máximo de coisas para pertencer. Então, eu faço as repetições da minha família. Então, eu faço igual fizeram. Eu passo pelos mesmos processos. Então, se eu tenho uma família, por exemplo, de mulheres que são separadas, então eu posso ter um casamento maravilhoso. Mas eu vou buscar no meu inconsciente alguma forma de conseguir quebrar esse casamento para que eu me separe e eu pertenço à minha família sendo uma mulher separada, tão quanto minha mãe, minha avó, minha bisavó, minhas irmãs, minhas tias. Então, a gente tenta inconscientemente fazer da mesma forma que a nossa família. E quando a gente não faz isso, existe duas formas. Ou eu já sinto que eu pertenço, independente da minha atitude, que é a grande verdade. Independente do que eu fizer, eu vou pertencer à minha família, porque todo mundo tem um lugar na família. Então, eu vou ter uma autoconfiança de fazer algo diferente. Então, eu consigo fazer sem ficar com peso. Ou eu faço, mas eu fico pezinho lá, e daí, em algum momento, eu vou ter que fazer alguma coisa para fazer esse pertencimento. Todo mundo busca esse pertencimento e todo mundo faz. Quem consegue quebrar alguns ciclos de repetição da família, muitas vezes é visto como ovelha negra na família. O que é a ovelha negra? É aquela que não faz o mesmo processo. Então, imagina lá naquela família que tem a separação. Se essa pessoa que tem um bom casamento fica a vida inteira casada, ela quebrou o ciclo de separações da família. Então, é vista no sistema como uma ovelha negra. Só que a partir do momento que ela quebrou, não precisa mais se repetir isso, porque já existe duas vertentes na família. Então, ela conseguiu olhar para trás, olhar para os seus antepassados e falar: eu vejo o sofrimento de vocês, eu vejo a dor de vocês, mas eu peço permissão para fazer daqui para frente diferente. Eu honro vocês, mas peço para não honrar dessa forma. Eu vou honrar vocês com um casamento sadio, com um casamento feliz. Só que isso acontece de uma forma inconsciente, mas são bem poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Um exemplo clássico também que a gente consegue ver de ovelhas negras são aquelas famílias que têm uma profissão desde o bisavô, médico, advogado, e todo mundo é advogado. Daí vem um neto e é arquiteto. E daí todo mundo fala: nossa, mas a arquitetura não vai dar certo. Aí tem aquela tia, aquela mãe que fica: putz, mas olha o que essa pessoa tá fazendo, pelo amor de Deus, se medicina dá dinheiro, e olha só, todos somos médicos, tarará. Mas essa pessoa quebra o ciclo e depois os filhos, os netos, os sobrinhos já conseguem fazer outros cursos que não a medicina, porque quebrou o ciclo. E para a família, a boa consciência era ser médico. A boa consciência se tornou ser separado, né? Então, quando alguém quebra esse processo, é visto na família como ovelha negra. Só que ao contrário do que a sociedade diz de ovelha negra ser aquela coisa ruim, aquela pessoa má da família, não, ela está honrando a família, honrando a vida que ela recebeu, mas pedindo para fazer diferente. Por que que precisa todo mundo ser médico? Não podemos ter arquitetos, engenheiros, advogados na família? Podemos, não podemos? Então, olhe para essas pessoas como pessoas que estão trabalhando pelo seu sistema. É por grande amor ao sistema que rompe essa necessidade de repetição, que rompe a necessidade de todo mundo fazer a mesma coisa. Porque imagina, numa família onde todo mundo tem a mesma profissão ou todo mundo é separado, são só exemplos, tá, gente? Imagina quantas dessas pessoas acabam não sofrendo por não tomarem as atitudes que gostariam. Não queriam ser médicos, mas são. Não queriam ser separados, mas são, né? Então,
arrumaram às vezes algum marido que já, o inconsciente já busca alguém que não é 100% compatível para que possa ocorrer essa separação. Então, olha o peso que essas pessoas carregam, mas tudo isso para se manter na boa consciência. Então, gente, vem aí a grande questão da boa e má consciência que a constelação nos ensina. Quando a gente tem uma família de pessoas que são ladrões, é um exemplo, ou que são assassinos, então você pode olhar que existe muitos casos de o avô fez trapaça, o pai roubava, daí veio o filho e matou. Então a gente tem ali um processo de pertencimento da família, aonde essas pessoas atuam na boa consciência delas, que é se manter nesse ciclo de fazer coisas que não são bem-vindas à sociedade. Então eles estão na boa consciência familiar e sistêmica, mas estão atuando na má consciência da sociedade, porque estão fazendo o que a sociedade diz que não é certo. Que daí eu já falei lá que ela diz que não é certo para poder manter a vida em sociedade. E então, a gente tem duas vertentes muito opostas, que a pessoa, ela está trabalhando na boa consciência familiar, mas ela está trabalhando na má consciência sistêmica. Então, vocês conseguem compreender que muitas vezes, algumas pessoas que fazem alguns processos não legais, que a gente fica reclamando, que a gente fala, nossa, olha essa pessoa, né, família isso, família aquilo, que só pensa no mal, só faz o mal, eles estão trabalhando num ciclo sistêmico deles. E daí, a gente precisa, nessa família, ter alguém que é uma ovelha negra, porque daí essa pessoa que é a ovelha negra consegue quebrar esse ciclo. Então, a ovelha negra talvez é aquela pessoa que saia ali daquele ambiente e fala, eu não quero mais ficar aqui, porque isso aqui não faz bem para mim, e vai embora, ou que começa a estudar, né? Ou que assim, vamos supor, vamos falar alguma coisa até um pouquinho mais puxada. Famílias de pessoas que são extremamente assassinas, que matam uma quantidade enorme de pessoas ali, que estão no comando das favelas, aquela família que passa de pai para filho o comando de favela, tarará, e vem alguém da geração que não mata, rouba, mas não mata. Ela ainda está ali na boa consciência da família, mas ela já está conseguindo quebrar o ciclo. E pode ser que a próxima geração já não roube mais. Simplesmente dá umas trapacinhas, alguma coisa assim. Alguém vai encontrar com essa pessoa e vai falar assim, nossa, essa pessoa é muito ruim. Olha, roubou. Mas aí se você começa a estudar o sistema familiar dela, você fala assim, nossa, ela já está num processo de evolução do sistema, porque ela já não está sendo tão ruim com a linguagem social do que o começo das gerações, como os antepassados. Então, aí que a gente fica pensando muito, porque isso muitas vezes justifica, não vou falar justifica, explica o porquê algumas pessoas fazem algumas coisas com as outras. Porque elas estão tentando, por amor, ficar no sistema familiar delas. Só que isso a gente tem que separar muito bem da parte social, da nossa vida, né? Então, então eu vou constelar ali, fazer uma constelação jurídica, que hoje em dia tem muito, né? Tem as OABs aí, com a parte sistêmica, e principalmente na vara da família, que fazem esse processo de constelação e muitas vezes compreende isso, que no sistema familiar essa pessoa está na boa consciência, mas no sistema social ela não está. Só que, claro, gente, a gente pode compreender para melhorar, para conseguir aumentar a nossa visão perante a pessoa e ela também conseguir compreender onde ela está, quem é o sistema dela, como que é o sistema dela, para que ela possa, sim, romper esses paradigmas e mostrar para ela que mesmo rompendo, ela não vai deixar de ser pertencente àquela família. Ela simplesmente só vai estar fazendo diferente, né? Que é o que a gente mais fala na constelação, o fazer diferente, honrar os nossos antepassados, mas pedir permissão para eles, para fazer diferente, dizer que o que eles fizeram não precisa mais ser feito,
a mensagem que eles passaram já foi entendida. Então, a gente precisa fazer isso para poder ter esses ciclos. Então, a gente compreende isso. Mas é claro, gente, que não dá uma pessoa que passou por um processo, que está passando aí por um processo jurídico, criminal, enfim, alguma coisa assim, ou até de separação, no caso da família, você compreende o porquê que aconteceu aquela situação, né? O porquê que aquela mulher se separou. Você compreende, fica mais leve a sua separação. Fica muito mais fácil para as próximas gerações não precisarem passar por esse mesmo processo. Mas isso não quer dizer que não precisa ser aplicado às leis sociais, né? O que o mundo diz. Porque senão todo mundo vai chegar e vai falar assim, mas é que minha mãe, meu pai, meus avós, meus bisavós também fizeram, então eu também vou fazer, né? Não justifica, mas explica, dá para você compreender. Então, como autoconhecimento, como melhoria de vida, é interessante você saber como que funciona o seu sistema, como que funcionou, né? E aonde que você está tentando quebrar, e se você está tentando quebrar esse ciclo, ou você está simplesmente atuando nesse ciclo por amor. Você tá ali sem compreensão que você precisa ou não, porque às vezes também, gente, esse ciclo é confortável. Estar no pertencimento das famílias é um lugar confortável, é um lugar quentinho. E também nem sempre a gente precisa fazer esses rompimentos. Não há essa necessidade se é algo que faz bem pra gente. Pode ser que não faça bem para a próxima geração, mas daí é um problema da próxima geração. Então ali, se você nasceu naquela família de médico e vai ser médico e tá tudo bem pra você, você fala, putz, era isso mesmo que eu queria? Tá tudo bem, né? Pode ser que seu irmão fale, medicina não, eu não quero. E daí ele vai atuar, vai tentar resolver o problema dele para que ele possa ser feliz numa profissão que não a medicina e também continue com a consciência tranquila que está pertencendo à família, né? Então, isso é a boa consciência. E quando a gente entra nessa má consciência, que eu ainda não falei, que é o estado ali da ovelha negra, né? Quando eu atuo como uma ovelha negra, como eu atuo como uma pessoa que estou tentando quebrar esse ciclo, lembra que eu falei que existe a pessoa que leva numa boa e existe a pessoa que fica ali, ó. Não, eu quero fazer, eu preciso fazer, é o meu chamado, é a minha vontade, mas aqui tá doendo, né? Existem essas duas vertentes que estão ali na má consciência. Quem está fazendo tranquilamente já conseguiu compreender que pertence à família, então está numa má consciência na visão sistêmica, mas na visão dela, ela já tá, é assim, estou na má consciência, mas de forma leve e tá tudo bem. Agora, quando aquilo começa a machucar, é legal você parar, é legal você constelar. Por quê? Porque você vai compreender o que aconteceu na sua família, aonde está esse ciclo, né? Porque aqui eu tô dando o exemplo de profissão ou de separação, mas isso existe para várias coisas. Então, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e você não sabe o porquê, que você tem certeza que você tá fazendo algo legal, mas ainda assim tá doendo aqui. Tá incomodando, você fica naquela, putz, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que tá legal? Será que não tá? E daí, quando você para ir no campo, para olhar pela constelação, você vai compreender da onde vem essa má consciência, né? E daí não se torna mais má consciência, ela vai para boa consciência, porque quando você tá bem e quando você já tá ali naquele processo que tá tudo bem, eu vou fazer outra profissão, eu vou ter outra coisa e tá tudo bem, e você acaba automaticamente voltando para boa consciência. Por quê? Porque já tá quebrado o ciclo da sua família e você não deixou de pertencer a todos eles somente porque você tá fazendo diferente. E daí você volta para boa consciência e o melhor, as próximas gerações já vão ter isso do lado positivo, do lado de boa consciência da família. Então não precisa mais passar por aquilo, porque já houve alguém que olhou e quebrou ciclos. E é isso a boa e má consciência sistêmica, diferente da boa e má consciência social. Uma e a outra se complementam, né? Você começa a compreender melhor a sociedade, mas a gente não pode deixar de cumprir o que as leis falam,
do que a sociedade em si, as religiões, enfim, nos ensinaram, porque senão a gente não consegue viver em sociedade. Imagina se nós formos fazer tudo da forma que o nosso sistema fala, sem usar o certo ou o errado da sociedade, né? Para algumas famílias estaria tudo bem, para outras não. Não é que não estaria, para as outras estariam bem, mas no sentido social seria muito complicado, né? Então a gente tem que ter sim essa questão da sociedade, as regras impostas na sociedade, mas a gente precisa compreender o que a nossa família diz, para que a gente torne sempre, o objetivo é honrar os nossos antepassados, mas também tornar a nossa vida mais leve, tornar a nossa vida muito mais tranquila e sempre de forma deliciosa, vamos dizer assim, sem esse pezinho que a gente sente. E se você se identificou com esse assunto, ficou com a pulguinha atrás da orelha e falou aonde que vem a origem dessa minha sensação, que sempre não me deixa dormir direito, então, gente, vai lá no Instagram Constelar com Rebeca, lá tem o link do WhatsApp, tem como vocês conseguirem me contatar e agendar uma constelação, e como eu disse, eu atendo online, então, independente da onde você esteja assistindo esse vídeo, você consegue sim quebrar ciclos e compreender e honrar a sua família sem deixar que a sua vida aconteça, sem que você seja feliz. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vai curtir esse conteúdo. Beijos, fiquem com Deus!